Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante na área de busca e apreensão em prol do devedor fiduciário que teve ou está na iminência de ter o seu veículo apreendido. No capítulo de hoje, no tópico de hoje, no vídeo de hoje, falaremos sobre duas questões de prazo, bem como a questão de insegurança jurídica / entendimento. Vamos lá. A questão do prazo no processo de busca e apreensão é regido aí pelo Decreto-Lei 911 de 1969. Então, se você nos acompanha aqui no canal, já sabe que o Decreto-Lei 911 de 69 é o que vai reger a alienação fiduciária. Todavia, o Decreto-Lei 911 de 69, ele diz, tem à disposição cerca de dois prazos. O primeiro prazo é no que diz respeito ali ao prazo para purgação da mora. Então, se você nos acompanha mais tempo, sabe que você, em via de regra, tem pelo menos três opções aí dentro do processo de busca e apreensão, que é purgar a mora, quitar a dívida completa, apresentar a defesa do recurso e não fazer nada. Existe ainda a possibilidade de você purgar a mora e fazer uma defesa do recurso questionando o pagamento de eventual valor a mais. E a gente pode também fazer uma breve explanação sobre este tópico em específico. Pois bem, o prazo para purgação da mora é um prazo de 5 dias. Porém, há o entendimento divergente na doutrina e na jurisprudência acerca do lapso temporal ou da forma de contagem de prazo desse período, desse lapso temporal. Uma parte da doutrina e uma parte da jurisprudência entende que é um prazo contado em dia útil, portanto um prazo processual, e uma parte da doutrina e da jurisprudência entende que é um prazo de dia corrido, portanto um prazo de direito material. Assim, eu entendo que seja um prazo de dia útil, haja vista que as instituições financeiras, em sua grande parte, não aceitam o pagamento deste tipo de exercício, desse tipo de faculdade, aos finais de semana. Então, meio que a parte já não poderia mesmo fazer, efetuar o pagamento naquela data. Bem como também não poderia se utilizar daquele tempo para levantar o dinheiro, haja vista que, de novo, tanto para arrecadar quanto para pagar, você precisa de dia útil, haja vista que algumas instituições financeiras não toleram um determinado valor, em determinado dia, determinada circunstância. Porém, existem juízes que entendem que o prazo é dia corrido, contando-se o final de semana, inclusive para pagamento. Ok, o prazo é de 5 dias, mas há uma divergência sobre dia útil e dia corrido. O que mais pode ser diferente? O início do cômputo do prazo. O Decreto-Lei 911 de 69 ele diz que a partir da apreensão, computar-se-á o prazo de 5 dias. Todavia, uma parte da doutrina e uma parte da jurisprudência tem adotado, tem aderido ao procedimento do Código de Processo Civil. Isto é, o prazo começa a contar a partir da efetiva juntada do mandado de apreensão, de busca e apreensão, nos autos daquele processo. Então, num cenário nós temos um juiz que entende que já começa a correr o prazo a partir do momento da apreensão, e no outro momento nós temos um magistrado que diz que o cômputo do prazo acontece a partir do momento da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos da ação de busca e apreensão. Tá? Então, temos entendimentos diferentes, juízes diferentes, formas de contagem diferentes, e isso tudo numa mesma legislação. E segurança jurídica plena, estabilizada, consolidada na justiça tupiniquim. Ok. Que tipo de procedimento aqui no escritório a gente adere? Geralmente, pela via da regra, a gente pega sempre o pior entendimento para o nosso cliente. Por quê? A gente prefere que sobre prazo do que falte prazo. Então, diante de um cenário em que o cliente teve o carro apreendido, a gente vai sempre considerar o pior cenário para o cliente, mas desde logo deixando ele ciente que há a possibilidade deste cliente aderir ao cômputo do prazo mais benéfico. Tá? Existe também a contagem de prazo de 15 dias úteis, ou melhor, 15 dias, que demanda a mesma controvérsia. Ou seja, quando que esse prazo começa a contar e como que ele se conta. A bem da verdade, o como ele se conta já está meio consolidado, 99% consolidado, que entende-se pela aplicação dos dias úteis. Todavia, não há menção a nenhum tipo de procedimento específico. Exemplo, o artigo 3º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 911 de 69, ele diz simplesmente que o devedor fiduciário apresentará resposta, mas não diz que tipo de resposta é essa. Em outra mirada, não se sabe ao certo quando começará a contar esse prazo.
já vimos decisões de que se faz o cômputo do prazo a partir da apreensão, portanto começa no dia seguinte, e há alguns juízes que entendem pela regra do Código de Processo Civil, de novo, a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos. Mas há um porém. Existem dois tipos de juízes que, a partir da juntada do mandado de busca e apreensão, eles dizem o seguinte: olha, a citação ocorreu mesmo que a parte, né, o devedor fiduciário, não se fizesse presente, haja visto que o veículo foi tomado. Existem juízes que, ao meu ver, né, muito mais prudentes, dizem que a citação válida, né, só acontece com a efetiva citação do devedor fiduciário, né? Então, se ele não estiver com o carro na hora, não estiver presente na hora, há necessidade aí de fazer a citação dele, né, na próxima oportunidade, vamos dizer assim, palpável, tá? Então, esse foi o vídeo sobre prazos dentro de um processo de alienação fiduciária. E, né, poderemos, no próximo tópico, discutir um pouco do procedimento da busca e apreensão, né, de forma macro.